Se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo não planta, a cidade não janta. O ditado popular resume, de forma simples e direta, a importância do trabalhador rural para a sociedade brasileira. O mês de maio é marcado pela celebração dessa classe de trabalhadores responsáveis por colocar alimento na mesa de milhões de brasileiros. Esses profissionais seguem enfrentando inúmeros desafios, da informalidade ao trabalho precário, passando por salários baixos e pela falta de reconhecimento. Segundo dados da Casa da Agricultura de Americana, órgão vinculado à prefeitura do município, existem aproximadamente 140 produtores agrícolas urbanos na cidade. O produtor rural Ademir Truzzi é um dos pioneiros no cultivo de mudas e hortaliças em Americana. Com 30 anos de atuação, o produtor comercializa mudas para hortas de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Paulínia. Truzzi fala da variedade dos alimentos cultivados em sua horta e sobre a sazonalidade do mercado. Hoje, entrando o inverno, o pessoal já procura um pouco mais de couve, brócolis, repolho, couve-flor, mas ainda o forte mesmo na nossa região é a produção de alface e rúcula, né, que são os dois campeões aí de venda. A terra em que seu Ademir trabalha é da prefeitura, um espaço de 3.500 metros quadrados, onde 10 pessoas atuam. Além das mudas e hortaliças, há um orquidário no local. Perguntado se, no mês de maio, o trabalhador rural tem mais a comemorar ou a refletir, o produtor responde: Eu acho que as duas coisas, né? Porque, inclusive, quando a gente fala, né, em incentivo, quando a gente fala em desenvolvimento de variedades, né, hoje o mercado é bem assim, atuante nessa questão, né? Então você tem produtos com qualidade melhor. Aí o desafio é sempre grande, porque existem os contratempos, existem os problemas que podem surgir durante o período de produção ou durante o ano. Mas ainda hoje, eu, por exemplo, nasci na roça, e, né, tenho 64 anos. Naquela época a dificuldade era muito maior, porque às vezes você conseguia produzir e não tinha para quem vender. Hoje praticamente tudo que você planta, você consome, porque a concentração da população está mais na área urbana. Então os produtores rurais hoje têm motivo e incentivo para plantar. Tem tem, por exemplo, merenda escolar, que incentiva os pequenos produtores a produzir para vender para merenda escolar. Tem as feiras, tem os mercados, né? Grande mercado americano, por exemplo, umas grandes redes de mercados aí que consomem bastante, bons restaurantes também. Então tudo isso ajuda a incentivar os produtores rurais. Filho de japoneses, Noburo Fujiwara, 68 anos, trabalhou a vida toda na área rural, no cultivo de café, milho e soja. Desde 2010, Noburo está dedicado exclusivamente à horticultura. O meu dia a dia, assim, eu acordo às 4 horas, 4h30, vou até meio-dia e meio, depois eu almoço, vou das 3 horas mais ou menos, eu vou até umas 7 horas, 7h30 da noite. E a gente cultiva aqui, tipo assim, maçaria, né? Alface, almeirão, couve, chicória, a maçaria. Por ser um produtor agrícola urbano, Noburo diz que é preciso ficar atento aos fertilizantes usados no cultivo, pois os de origem orgânica podem exalar cheiro forte e incomodar os vizinhos. Fujiwara fala dos desafios enfrentados por um produtor rural. Os governos, a administração, eles não dão incentivo para o pequeno produtor. Se, por exemplo, você perdeu uma safra, aí deu uma chuva de pedra, você perdeu uma safra. Se fosse um grande produtor, ele tinha carência de 1 ano, 2 anos para pagar isso aí. E continuava refinanciando o próximo ano. Agora a gente não, se a gente perder uma plantação aqui, uma chuva de pedra ou um temporal, né, a perca é 100%. E você vai levantar um financiamento, por ser pequeno, é uma burocracia tão grande, tão grande. Proprietário da nossa horta orgânica, Jair Ferreira, 62 anos,
diz com orgulho ser produtor de alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos são aqueles produzidos sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos ou outros insumos artificiais. A produção orgânica visa a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e a saúde dos consumidores. Alimentação saudável. Nós trabalhamos com compostagem, né? Então 90% dos adubos que a gente usa aqui é produzido por nós mesmos, a compostagem. Nossos clientes trazem seus resíduos, né? E com isso a gente trabalha a compostagem, vai para os canteiros. O produtor explica que possui 3 tipos de clientes: o esporádico, o que consome apenas alimentos orgânicos, e o cliente orgânico ambiental, uma espécie de parceiro da horta que todo sábado fornece seus resíduos semanais para serem incorporados à compostagem da horta. Nós trabalhamos, o conceito nosso aqui é cuidar do solo, não da planta. O nosso solo, a mãe terra, o nome já é próprio, né? Mãe terra. Os filhos é o que estão em cima, é a alface, é o cheiro verde, é a chicória, são os filhos da mãe. Se a terra está saudável, nutrida, os filhos também vão ser nutridos. Então, por isso que a gente usa a compostagem e vai nutrindo o solo, casca de ovo, e você vai tendo um solo totalmente equilibrado. Um solo em equilíbrio, a planta vem mais tranquila, nossas verduras são de excelentes qualidades e está aí para qualquer um que quiser ver. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, Gabriel Bezerra, a situação do trabalhador rural ainda é alarmante. A informalidade é um dos principais problemas. Realmente, infelizmente, nós pegar, por exemplo, estados do sul, que nós temos ainda números melhores, nós temos em torno de 60% dos trabalhadores estão na informalidade. Então, a gente tem um contrassenso, né? Apenas 40% dos trabalhadores com carteira assinada. E se nós olhar em alguns estados do Nordeste, por exemplo, Piauí, Bahia, Maranhão, nós temos mais de 90% dos trabalhadores que estão na informalidade, sem carteira de trabalho assinada, né? Então, isso realmente é algo que impacta o meio rural, né? Dos mais de 4 milhões de trabalhadores assalariados e assalariadas rurais, e a gente precisa lembrar que esses trabalhadores estão em cadeias produtivas, em commodities que geram lucro, que geram o PIB do país, mas, infelizmente, esses trabalhadores, né, estão trabalhando de forma precarizada, né? E a gente sabe que a reforma trabalhista contribuiu e segue contribuindo para a precarização das relações de trabalho e para a informalidade no meio rural. Outro ponto crítico é a persistência do trabalho escravo e infantil no campo. Apenas em 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou mais de 2.000 pessoas em condições análogas à escravidão, das quais 612 eram trabalhadores rurais. Para Bezerra, é fundamental reforçar a fiscalização e garantir mais proteção a esses profissionais. A gente precisa lembrar que o agronegócio, que gera o PIB, que gera o desenvolvimento, né, e os assalariados rurais, que são os trabalhadores que fazem o alimento chegar na mesa do povo brasileiro e das exportações, mas esses trabalhadores têm os piores salários do Brasil, estão no meio rural, estão entre os assalariados e assalariadas rurais. Então, é salário, né, as questões de políticas públicas, de extrema importância que a gente possa ter políticas públicas que atendam os trabalhadores e as trabalhadoras, o fim do trabalho escravo, que é algo que não devia mais existir, mas que ainda assola, né, os trabalhadores e as trabalhadoras assalariadas rurais. Então, o combate ao trabalho escravo, o trabalho infantil, são aí das pautas, né, a formalização dos contratos de trabalho, segurança e saúde no meio rural são os pontos principais de demanda dos assalariados e das assalariadas rurais. A gente precisa falar dos mais de quase 70 mil trabalhadores resgatados de trabalho escravo no Brasil, de 1995 aos dias de hoje. Mais de 85% são trabalhadores assalariados rurais. Então, infelizmente, a cada dia nós temos trabalhadores e trabalhadoras sendo resgatados de trabalho escravo. De acordo com dados de março de 2025 do novo CAGED, o Brasil conta com aproximadamente 2 milhões de trabalhadores rurais com carteira assinada. No estado de São Paulo, esse número chega a quase 350 mil. Na região de cobertura da TV Todo Dia, que inclui os municípios de Americana, Campinas, Limeira, Nova Odessa,
Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré, mais de 4.000 trabalhadores rurais possuem registro em carteira. O engenheiro agrônomo João Brunelli fala sobre o trabalho rural na região. Bem, a região de Campinas, ela tem uma agricultura bastante diferenciada. Temos, apesar de ser uma região bastante industrializada, você tem muitos municípios aqui que têm a agricultura como uma atividade extremamente importante. Então, nós temos, com algumas exceções de municípios como Hortolândia, Sumaré, pouco menos, Paulínia, os demais municípios todos da região têm uma importância agrícola muito forte, inclusive Campinas, com uma fruticultura, pecuária leiteira bastante significativa. O município de Americana, ele tem uma área agrícola bastante pequena, bastante reduzida, mas tem um trabalho, a CAT faz um trabalho, através de nossa regional de Piracicaba, com uma agricultura periurbana. Então, é feito um trabalho com produtores que produzem olerícolas para fornecimento, para merenda escolar, para comercialização. Então, é uma atividade, a atividade agrícola, ela não é necessariamente exclusiva do meio rural. Então, os municípios que têm uma região periurbana capaz de produzir, porque você tem uma demanda muito grande, principalmente por hortaliças. Santa Bárbara do Oeste já também tem uma área agrícola maior, mas ela também muito ocupada com a cana. Então, ela tem uma área agrícola disponível para essa agricultura familiar um pouco menor. Brunelli explica se o trabalhador agrícola urbano está na mesma categoria do trabalhador rural. Inclusive, ele tem acesso a financiamentos. Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, ele acabou aceitando o agricultor periurbano a ter direito a crédito rural também, porque antigamente era exclusivamente para quem morava no meio rural. O alimento orgânico é mais saudável por ser livre de agrotóxicos e mais rico em nutrientes em relação ao alimento convencional. É um alimento que necessita de um tempo maior para ser colhido. Por outro lado, tem uma durabilidade maior. Eu tenho alguns clientes que eles chegaram na horta depois que eles foram diagnosticados com câncer. E o médico dele, o oncologista dele, falou: agora você passa a comer orgânico. Que é uma coisa que a gente deveria comer a vida toda, né? Mas o sistema, as indústrias, ela vai deturpando isso. Por que essa pessoa veio mandada pelo oncologista? Para ele não sofrer mais agressão. Ele já está sofrendo a agressão da químio e ainda com mais alimentos nocivos. Então, eles pedem para segurar isso. Então, comer alimentação orgânica, que é uma alimentação totalmente saudável. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia.